Olá, muito obrigado. Bem-vindos ao programa Jornada da Vida. Hoje nós vamos conhecer uma preletora da Seiichi Noye, que se curou da tuberculose, resolveu tantos problemas graças ao ensinamento da Seiichi Noye. Hoje ela se dedica como supervisora da Regional São Paulo Pinheiros, aqui na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, e a sua vida hoje é fazer o bem. Mas isso tudo é uma forma dela retribuir a Deus, né, a sua família, o bem que ela recebe praticando o ensinamento da Seiichi Noye. Bem-vinda, preletora Maria Angelita, tudo bem com a senhora? Tudo bem, preletor Enio, muito obrigada. Obrigado. Prazer estar com a senhora, muito obrigado, bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Angelita, quantos anos conhece o ensinamento da Seiichi Noye? Em janeiro de 2022, vão completar 42 anos. 42 anos? Que 42, bênção! só 42 anos. E como que foi esse primeiro contato com o ensinamento? Uma tia do meu marido havia ido foi na Seiichi Noye, propriamente dito, para solucionar um problema que para ela era um problema muito sério, e ela resolveu e ficou feliz da vida, e me conhecendo como me conhecia, ela era tia do meu marido, e então ela chegou em casa muito feliz, falando da Seiichi Noye para nós, e ainda brincou com meu marido e disse, deixa a Angelita ir para a Seiichi Noye, porque ela é muito brava, e você vai ver que os japoneses lá resolvem todos os problemas. Meu marido ainda brincou e falou, bom, sendo assim, né? E aí me permitiu que eu fosse, já que ele era católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida e São Judas Tadeu. Mas ele permitiu que eu fosse. E né, nesse momento eu estava com tuberculose, ainda não tinha recebido o resultado dos exames. E era ali na Avenida Ceci, aquele centro de saúde, que hoje não sei como é que está funcionando, mas naquela época, em 80, o tratamento da tuberculose era feito lá. Então, eu fui lá para retirar os exames e, na volta, eu nunca tinha ido na sede central. Eu tinha tido contato com a Seiichi Noye aqueles dias, numa revista Acendedor, que essa tia levou para nós. E aí, naquele dia, eu entrei, vindo a pé de lá da Avenida Ceci, eu entrei na sede central pela primeira vez, e me recordo, tinha muita gente, mas muita gente. Interessante que tudo que ele falou ali veio de encontro à minha vida, ao meu passado, ao meu presente, tudo que eu estava vivendo. E dali eu já saí com uma sutra sagrada na mão e fiquei aquele mês todo lendo a sutra sagrada em casa, dia e noite. Eu lembro que uma das minhas irmãs, minha irmã mais velha, disse que a tuberculose tinha mexido com os meus miolos, que eu estava louca, porque onde já se viu viver grudada naquele livrinho 24 horas. E era para voltar na Avenida Ceci, um mês depois, para refazer os exames. E a medicação que eles me deram era para tomar por 6 meses seguido, repetindo os exames mês a mês. E qual não foi a surpresa, que no mês seguinte, quando eu fui, eu de imediato já me senti outra pessoa. Aqueles suores que eu senti, aqueles carros desapareceu, a tosse, a febre, eu não tinha mais nada, o apetite voltou, isso assim, num prazo de 15, 20 dias, eu me sentia curada. E foi constatado, quando lá na Avenida Ceci, o médico pediu as amostras de escarro, né? E foi feito, e já naquela época, a gente já pegava o exame, ele já fazia aquela amostra de urgência, de emergência, não sei como que era, e aí ele olhou e falou assim, precisamos repetir, porque acho que teve um erro, porque não é possível. Ele falou, não é possível. Ele pediu, repetiu, e realmente não constatava mais que eu tinha tuberculose. Palavras dele, ele disse, acho que houve erro, isso pode acontecer, a medicina também pode errar, o ser humano é fadado a erros, e a senhora está bem, pode ir embora, pode ir embora. Então, eu com um mês
de Seiichi-no-Ie, ainda sem conhecer direito os ensinamentos, eu só sabia que eu era filha de Deus e que eu era merecedora de tudo que é bom. Então, a partir daquele dia, eu fiquei curada. Aquele mês mesmo que eu fui da Seiichi-no-Ie, eu fui curada e nunca mais eu tive nenhum problema de tuberculose, não tomou mais a medicação. E de lá para cá, houve, lógico, outros percalços, né? Houve outras situações, digamos até que mais dolorosa, mas é que diz que quando o pecado se expõe à luz, a treva desaparece. Mas para ele desaparecer, é preciso que ele seja exposto à luz. Então, eu acredito que a minha vida Seiichi-no-Ie foi justamente para isso. Maravilha. Ô, Angelita, você me fez lembrar do meu pai agora, né? Sobre devota de Nossa Senhora Aparecida, né? Que a senhora comentou. O meu pai era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E o presente que ele mais doava eram imagens da Nossa Senhora Aparecida para as pessoas. Era incrível. E qualquer coisinha que ele doava imagens e também sempre colocava junto com o presente imagens. Aqui em casa mesmo eu tenho aí algumas imagens que ele nos doou. E hoje, claro, né, no túmulo onde foi sepultado o corpo do meu pai, hoje minha mãe também, o corpo dela está junto, né, lá com o do meu pai. Tem lá uma imagem grande de Nossa Senhora da Aparecida, por gratidão a tudo que ele fez por nós e continua fazendo ainda lá de cima, né? Quando você esteve na Seiichi-no-Ie pela primeira vez, né? O que te chamou a atenção? O que te falaram, assim, por exemplo, a senhora ouviu algumas coisas, fala, puxa vida, é isso que eu preciso? Sim. Lembra, não? 40 anos atrás? Lembro, porque a forma como o preletor pregava era muito forte, parece que ele entrava dentro da gente, as palavras dele, penetrava, era Deus mesmo falando através dele. E a expressão, você é filho de Deus, você não é pecador, você não está doente, no ponto que ele falou, você não está doente, eu que carregava o peso da tuberculose, né? Eu me recordo que quando veio o diagnóstico, que os vizinhos ficaram sabendo, na rua onde eu morava na época em Diadema, as minhas crianças, eu tinha 2 filhos só na época, depois, muitos anos depois, nasceu a Gabriela. Eles eram pequenos ainda. Meu filho, Carlos Eduardo, tinha 9 anos, ele passou a sofrer discriminação. Então, os pais passaram a guardar as crianças dentro de casa, porque naquela época as crianças brincavam de carrinho de rolimã na rua, jogavam futebol na rua, eles brincavam mesmo na rua. Então, eu sofri muita discriminação por conta da tuberculose, né? Então, meus filhos passaram a ficar guardados também, e eu passei a guardá-los dentro de casa. Mas, quando eu ouvi a expressão doença não existe, acredite, você não é doente, eu me recordo que ele deu um murro assim na mesa, lá no púlpito, né? Foi como se ele tivesse me libertado. Aquele soco que o professor Oswaldo deu, eu não estava sentado, porque muito timidamente eu entrei e fiquei parada, como quem diz assim, se eu não gostar, eu vou embora, né? Fiquei ali perto daqueles pilares ali, e ali eu fiquei assim, petrificada. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui com um exame que diz que eu estou com tuberculose de ápice aqui na ponta do pulmão esquerdo. Depois eu vim entender o porquê do direito do esquerdo. Mas naquele momento eu tinha um exame que constatava que eu estava sofrendo de tuberculose. Uma sacola de remédios para tomar, e aí aquele japonês ali na frente, muito veementemente, ele gritou, é como se ele gritasse para mim, você não está doente, tuberculose não existe. Então essas palavras entraram dentro de mim e permaneceram até hoje. É como se eu estivesse vendo e ouvindo ele falar isso para mim. E foi uma libertação, viu, Preletorene? Não só da doença, porque a doença ela era a consequência do estado mental da desarmonia que eu vivia no meu lar, com o meu marido. Então, eu estava com tuberculose, mas eu tinha uma criança com bronquite, uma bronquite que a gente tinha que correr de noite para o Hospital da Cruz Vermelha para dar inalação. Eu tinha outra criança, a Raquel, que vivia sempre muito gripada, muito com diarreia, comia barro, né? Então, eram problemas e problemas dentro de casa. E esses problemas, eles não vou dizer para o senhor que desapareceu
assim como um estalar de dedos. Porque primeiro houve a mudança no meu interior para mudar o meu exterior. Então, essa mudança foi feita gradativamente, mas que a cura da tuberculose veio como um sinal de Deus para mim, você encontrou o caminho certo. Que bênção, parabéns. Desarmonia. A senhora citou um pouquinho agora com o marido e talvez envolveu mais pessoas. Teve já bastante desarmonia, também a Seitonê ajudou a reconciliar. Sim, a minha vida, eu falo para todas as pessoas, inúmeras vezes, eu repito sempre a mesma sentença, a mesma frase. Eu e a minha família somos o resultado vivo deste ensinamento. Eu digo para o senhor que se eu não tivesse encontrado a Seitonê na minha vida, se alguém não tivesse me pego pela mão e me tivesse mostrado essa porta de misericórdia chamada Seitonê, eu não estaria aqui falando com o senhor. Não estaria de forma nenhuma. Porém, a Deus, na sua infinita misericórdia, né, por ele me amar demais, por eu ser realmente filha dele, ele me mostrou o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da harmonia, através dessa verdade, homem filho de Deus perfeito. Então, após 1980, eu vivi esse estado de renascimento, esse renascimento no meu lar, por 7 anos, porque em 1987 meu marido partiu para o mundo espiritual. Doutora Angelita, dentre as obras da Seitonê, porque a Seitonê se baseia muito na literatura, né, da Seitonê mesmo, né? Qual o livro que a senhora leu assim e que o ensinamento bateu ali no fundo, que nem diz o outro? Preletor, ao longo desses 41 anos, eu li bastante. Eu li a coleção A Verdade da Vida, somente uma vez ela inteira, mas várias vezes, vários volumes. Um livro que me chamou muita atenção, dentre outros, mas isso foi num segundo momento da minha história, em 2006, quando eu tive o tumor na cabeça e a infecção no pulmão, que eu fiquei 34 dias em coma. Né? Eu foi detectado a morte e tomava injeções de morfina a cada 15 minutos, porque não fazia efeito. Tinha que dormir, tinha que permanecer inerte. E aí, na época, a preletora Leonor Itikawa veio me visitar quando eu tive alta e trouxe para mim o Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Mas isso já foi num segundo aprendizado meu, né? Porque eu digo que eu tive muitos aprendizados, eu tive muitos renascimentos na Seitonê, né? Mas o que mais realmente fixou em mim até hoje é a revista da Seitonê. Eu digo que a revista da Seitonê, ela faz parte de mim, eu faço parte dela. Porque foi o primeiro livro que me foi apresentado, a revista Acendedor, e hoje revista Seitonê, A Mulher Feliz, Pomba Branca, Mundo Ideal e Fontes de Luz. Mas, a partir do momento que eu passei a divulgar veementemente, acreditando que se a revista me salvou, pode salvar outras pessoas, né? Que uma revista, ela salva inúmeras vidas. Então, eu tenho comigo, eu não me perdoo se eu não tiver uma revista quando eu saio de casa. No carro, no trem, no ônibus, nos supermercados, onde eu vou, se eu tiver 100 revistas, eu divulgo essas 100 revistas. Então, eu acredito muito no valor sagrado da revista Seitonê. Pelo jeito, a Seitonê já te salvou várias vezes, em vários momentos da tua vida, né? Você já contou da tuberculose para gente, mas também você teve um outro problema, talvez até mais sério que esse, que foi esse problema que a senhora teve mais recente e que ficou aí vários dias em coma, né? Entre aspas, né? Talvez alguém já pensou, não tem mais jeito, né? Mas eis que a preletora Angelita está aqui, né? Ajudando tantas pessoas. O que foi feito para que a senhora revertesse uma situação tão complicada e pudesse continuar se dedicando aqui para o bem da humanidade, para a felicidade das pessoas, Angelita? Eu havia voltado de Rondônia, né?
estava trabalhando na sede central, e em 2006 eu estava na sede central, fui acometida de uma dor de cabeça muito forte, e fui levada para o hospital e diagnosticado um meningioma, um tumor benigno, de 4 centímetros. Porém, o discurso do médico para nós foi o seguinte: um tumor benigno mata muito mais rápido do que um tumor maligno. Da forma como esse tumor vem crescendo, avassalador, ele pode levar a senhora à morte. E aí, naquela semana, quer dizer, o tumor foi detectado numa terça-feira e no sábado daquela semana foi detectada uma infecção no pulmão. E aí foi onde eu dei entrada no hospital e se passaram 34 dias, né, do dia que eu entrei até o dia que eu saí. E a melhora não vinha, os médicos tinham receio de fazer uma cirurgia, de abrir aqui ou aqui, e não sabia o que ia encontrar. Mas aí eu tinha lapsos de memória, de consciência. E num dado momento, eu pedi para que meu filho viesse aqui em casa. Eu quase não falava, mas eu pedi para ele: vá em casa e traga as revistas da Seichonoye. E ele falou: mãe, você não está nem conseguindo falar. Quem vai divulgar essas revistas? Eu falei: você. Você vai divulgar. E ele me obedeceu. Ele veio até em casa, naquele dia, no final do dia, ele trouxe levou cento e poucas revistas para o hospital e começamos a divulgar dentro do hospital, dentro do quarto onde eu estava internada. Todas as pessoas, os primeiros funcionários que chegavam, levavam a revista, as revistas estavam espalhadas pelo quarto, e ali eles retiravam, e o meu filho começou a entregar aquelas revistas, e essas revistas, professor Enio, ela começou a caminhar dentro do hospital. Parecia que ela tinha pernas, porque entrava gente, meu filho fala para mim: mãe, você não sabe da missa à metade. Entrava gente no hospital fora de hora, acompanhantes de paciente perguntando das revistas da Seichonoye. Essas revistas se acabaram assim, da noite para o dia. E aquela cirurgia foi, vamos dizer assim, um milagre, entre aspas, porque aquela cirurgia que os médicos não tinham certeza de que poderia acontecer e que eu poderia até ser levada a óbito, no dia seguinte, 2 dias depois da divulgação da revista dentro do hospital, um dia cedinho, meus filhos já tinham ido trabalhar, meu filho tinha vindo em casa, e o médico entrou no hospital, o doutor Stanislau, maravilhoso, que Deus o abençoe, e disse: dona Angelita, vamos ver o que tem dentro, nesse pulmão. Vamos abrir esse pulmão, porque precisava cuidar do pulmão para poder mexer na cabeça. E aí eles me levaram para o centro cirúrgico, eu desacordada. Quando meus filhos voltaram, eu não estava no leito, e eles ficaram desesperados. Um outro médico que não sabia direito o que tinha acontecido, deu uma informação errada para eles, eles acharam que eu tinha morrido. Foi um pega para capar dentro daquele hospital. Por volta de não sei quantas horas depois, o médico apareceu, explicou para eles: a mãe de vocês passou por uma cirurgia, não pudemos fazer muita coisa, porque o pulmão dela estava totalmente infeccionado. Se vocês têm fé, vão para casa, não adianta ficar aqui, e orem, porque o que a medicina podia fazer, o que a medicina podia fazer por ela, já fez. Agora é só Deus. E aí, os dias foram passando, a melhora não vinha, e nada acontecia. Porém, um dia, uma médica da equipe médica entrou no quarto e conversou com meu filho, conversou comigo e disse para nós assim, que o pulmão era a sede da mágoa, da tristeza, dos sentimentos negativos que uma pessoa acumula dentro de si. E que eu tinha tudo para agradecer a Deus. O hospital comentava sobre aqueles filhos adultos cuidando de mim, como uma mãe, um pai cuida dos filhos. E que eu só tinha que agradecer.
E aí, quando meu filho falou para ela que nós éramos Seitianoye e que eu era preletora da Seitianoye, ela disse: eu estou ensinando o Padre Nosso ao vigário, o Pai Nosso ao vigário. Agradeceu e saiu. E aí, naquele momento, houve mais um despertar. Eu repensei em tudo, eu estava viva, graças a Deus, a cirurgia tinha sido um sucesso, e a partir daquele momento eu fui melhorando gradativamente, a melhora foi chegando, mas foi tão forte aquela melhora que quando eu tive alta, eu não trouxe para casa nenhum analgésico. Eu saí do hospital 100% curada. E fiquei em casa fazendo fisioterapia, Seitianoye veio me visitar. Houve um outro momento que eu quero contar aqui. Nessa época da cirurgia, o INSS não me pagava. Então, eu fiquei 7 meses sem receber um centavo. E a Seitianoye, como uma grande empresa, uma empresa-mãe, depositava na minha conta regularmente 50% do meu salário. Ela não tinha obrigação, mas ela depositava. E o meu filho, quando ia até o banco, lá na Jabaquara, retirar esse dinheiro, ele ia até a sede central e fazia a contribuição da minha missão sagrada. E fazia a contribuição das revistas. E era interessante que o dinheiro não era muito, realmente. Não era muito. E os amigos que vinham me visitar não falavam nada. Vinham, me viam. E quando iam embora, a gente encontrava envelopes com valores maior do que eu tinha contribuído. Valores muito maiores do que eu tinha contribuído. Eram amigos que vinham, traziam cesta básica, compravam gás para mim. Eu não sabia, nunca disse para ninguém, nunca faltou, nem estava faltando. Porque, na época, meu filho pediu demissão do trabalho para cuidar de mim no hospital. Precisava, o médico foi categórico: a mãe de vocês precisam de cuidados extremos, não quero que fique à mercê de enfermeiros. Tanto é que houve uma noite, o enfermeiro trocou a medicação, se o meu filho não estivesse, eu teria tomado medicação errada, houve vários erros de enfermagem do hospital. E, então, eu digo para o senhor, preletor, esse primeiro momento da cirurgia do pulmão foi um aprendizado muito grande para todos nós, muito, muito grande. O próprio médico disse, quando nós fomos visitá-lo, ele disse: a senhora já viu uma caixa de abelha? Um favo de mel? Eu falei: já. Ele falou: o seu pulmão era uma caixa de abelha. Nós não sabíamos por onde começar. A senhora está viva aqui, só pode ter sido por Deus. Porque eu, com 30 anos, como cirurgião desse hospital, eu nunca vi nada igual. Depois, passado, isso foi em julho, agosto, setembro, outubro, foi marcada a cirurgia da retirada do tumor. O tumor estava crescendo e precisava ser retirado. Mas, quando nós decidimos tirar o tumor, o neurologista foi categórico também em dizer: a senhora precisa saber que as sequelas que poderão ocorrer dessa retirada do tumor, eu não posso enganá-los. Mesmo que vocês decidam não tirar, tudo bem, é uma decisão de vocês, mas se for retirar, a senhora aí perguntou se eu trabalhava, eu disse que sim, que eu era uma religiosa, que eu fazia trabalhos religiosos, que eu fazia palestras e tudo. Ele falou: então a senhora não vai poder fazer mais. A senhora vai perder essa dicção maravilhosa que a senhora tem. A senhora vai perder a coordenação motora do lado esquerdo, a senhora vai perder a firmeza do braço esquerdo, a senhora vai sempre precisar de apoiar esse braço esquerdo, ele ainda fez assim, né? A senhora não vai poder andar de avião por causa da pressão na cabeça. Ele foi falando tantas coisas, e à medida que ele foi falando, eu dizia: não, nada disso vai acontecer, sou filha de Deus. E se esse tumor veio para me ensinar alguma coisa, eu já aprendi, ele não me pertence. Ele já cumpriu o papel dele para comigo, agora ele não me pertence mais, ele vai ser tirado de alguma forma. E realmente a cirurgia foi feita, era para ficar 6 dias internada. Eu fiz a cirurgia na sexta-feira. No domingo de manhã, o cirurgião entrou no meu quarto
eu estava com todos os sentidos, tudo funcionando, andando, falando, ouvindo, enxergando, e ele me deu alta. E eu vim para minha casa. E foi uma recuperação rápida. Um dia desses eu falava com uma das minhas irmãs e dizia para ela, eu me recordo que ele me deu um medicamento e disse, dona Angelita, esse medicamento vai fazer parte da senhora. Um medicamento, um Binotal, era 500 miligramas. Ele falou, a senhora precisa tomar, não deixe de tomar, por causa das convulsões, por causa disso, eu agradeci, trouxe o remédio. Meu filho maravilhoso comprou várias caixas com medo que faltasse, e eu lembro que eu tomei por 15 dias, e 15 dias se existe depressão, acho que naquele momento eu comecei a entrar em depressão, um mal-estar muito grande, eu me sentia muito mal, aí eu peguei as caixas de remédio na mão, agradeci, abençoei e joguei fora. Falei, eu não preciso mais de vocês, não vou tomar. E aí, daquele dia em diante, preletor, eu com a cabeça raspada, eu fiquei pesando 47 quilos. Hoje eu peso 60. E um dia eu estava no meu quarto, eu parecia um ET, um extraterrestre, cabeça raspada, magérrima. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu não posso continuar assim, eu tenho que me recuperar. Aí eu enchi 2 sacolinhas de pano de revistas. Preciso contar que na sede central, durante aquele meu período, depois da cirurgia, a Pomba Branca mandou uma caixa de 500 revistas. 500, aquelas caixas de 500 revistas que a gente recebe na divulgação do Seminário da Luz. Dona Clotilde Lagoeiro, preletora Clotilde, mandou essa caixa de revista, que foi divulgada quase toda. A Raquel levava os pacotes de revista, colocava na mesa de recepção do hospital, lá embaixo, e ali ia embora tudo. Sobraram umas 100 revistas, trouxemos aqui para casa, e aí, quando eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Enchi 2 sacolinhas de revista, na hora de vestir uma roupa, nada me servia, vesti um moletom, coloquei um blusão por cima, feia, me sentia feia, mas eu precisava sair daquele marasmo que eu estava. E o modo que eu vi foi divulgar a revista. E aí eu saí, quando eu saí aqui, que o meu filho estava sentado aqui, ele falou, mãe, para onde você vai? Mãe, você não pode sair. Se der um vento, a senhora, ele leva a senhora. E os cachorros, eu falei, não se preocupe, Casa Eduardo, fica aí, não quero ninguém atrás de mim. E a partir daquele dia eu moro aqui num bairro quase que fechado, um bairro muito bom, de casas boas. Os vizinhos já me conheciam porque eu sempre divulgava a revista, né? Mas naquele dia eu vi que os vizinhos não olhavam para mim, porque eles tinham medo, não me reconheciam. Não me reconheciam, mas assim mesmo eu insisti e saía todo dia, e aquele sair todo dia, a minha vida foi se revigorando, a minha vida foi voltando, eu fui voltando a ter alegria de viver, e fui me fortalecendo, e a alegria na minha casa foi voltando, e os netinhos sempre correndo pela casa, a luz de Deus, que nunca deixou de permanecer na minha casa, eu passei a enxergar essa luz novamente. Aí insisti para fazer a meditação Shusokan, insisti para orar, voltar a orar para os antepassados, e as coisas foram voltando ao seu devido lugar, graças ao amor do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, da professora Peruco, que sempre olhou por mim. Meus pais, que estão no mundo espiritual, nessa época minha mãe ainda estava viva, minha mãe sofreu muito. Minha mãe era uma mulher evangélica que orava muito. Eu não tenho dúvida que as orações da minha mãe também foram ouvidas por Deus e de todos os meus familiares, preletoreno. Então, eu me emociono muito em contar, porque enquanto eu estava ali no leito de morte, a revista Seichoroye salvou pessoas dentro daquele quarto. O meu filho conta que uma ocasião entrou um atendente um técnico de enfermagem, hoje a gente fala, né? E ele entrou junto com a enfermeira que cuidava de mim e falou para o meu filho, você tem uma revista para dar para esse moço? Ele está querendo a minha revista, eu não posso dar. E meu filho falou, tem, pode escolher aqui. E aí ele contou que ele estava no postinho ali, sentadinho, triste por uma situação que já vinha incomodando ele há um mês. Fazia um mês que a esposa dele tinha ido embora de casa, a sogra dele levou ela embora, só deixou o cachorro, levou todos os móveis.
E ele odiou essa sogra, essa esposa, ao ponto de desejar matar. E com isso ele perdeu o controle da própria vida. Fazia um mês que ele estava trabalhando ali, o chefe dele não deixava ele entrar mais no quarto sozinho para cuidar de um paciente. A vida dele estava completamente de cabeça para baixo e ele estava a ponto de perder o emprego. E naquele dia ele pegou aquela revista Fonte de Luz. Em outras palavras, ele leu lá que toda infelicidade que você deseja para o outro volta para você. E, em outras palavras, ele compreendeu, né, que ele tinha que desejar felicidade, que ele tinha que perdoar. Foi isso que ele falou para mim e para o meu filho, um rapaz lá de São Miguel Paulista. E aí ele falou assim, essa revista me salvou. A partir de hoje eu sou um outro homem. Então, veja bem, foram inúmeros casos, que o tempo é curto e não dá para relatar, em que a revista Preletor, a revista Seichonoye, salvou e continua salvando. A partir daí, eu comecei a usar assim, como se fosse um jargão. Quando eu fazia palestra, que eu orava seminário, eu perguntava para as pessoas, e pergunto até hoje, quanto vale uma vida? Ah, a vida não tem preço. A vida, eu falei, você tem certeza que a vida não tem preço? Pois eu digo que a vida tem preço. A vida custa apenas R$2. Na época custava R$1 a revista. Eu dizia, a vida custa R$1. Por R$1 você pode salvar milhares de vidas. Até hoje eu falo isso e assino embaixo, porque é a mais pura verdade. Então, hoje, nesse momento de pandemia, em que o mundo está assolado, né, de dor, de tristeza, muitos de nós perdemos, eu perdi familiares porque teve Covid, amigos, nossa regional perdeu preletores, nossos preletores perderam também familiares. Nós sabemos que hoje o mundo precisa da verdade, o mundo precisa da luz. As pessoas estão mergulhadas na treva e a luz é trazida através da revista Seichonoye. Se nós divulgarmos, se nós pegarmos aquelas revistas que estão paradas nas nossas regionais, que na minha também está parada, lá nos nossos núcleos, quantas vidas nós vamos salvar? Quanta luz nós vamos levar para esse mundo de Deus? Né? As pessoas... Maravilha, maravilha. Parabéns, Angelita. Meu Deus do céu. Estou aqui te ouvindo, reflexionando o quanto que a gente pode fazer para nós mesmos, mas principalmente para o próximo, né? E é admirável, viu? Essa sua força, essa sua fé, esse seu amor. E eu estava aqui pensando, o que te curou foi essa sua determinação em ajudar o próximo, levando o ensinamento da Seichonoye, não só no hospital, mas aí na sua vizinha, para sua vizinhança toda aí. Parabéns, viu? O nosso tempo, infelizmente, encerrou. Queria te agradecer muito pela lição de vida, pelo seu exemplo, pela sua fé. Foi espetacular para mim. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e que continue sendo essa grande luz aí no caminho de tantas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Angelita. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. E sábado, às 8 horas, a gente se encontra. Muito obrigado. Seja grandioso, seja amoroso, seja bondoso, seja decidido, seja aquilo que você sempre foi, seja luz. Este novo livro é um convite para você descobrir o que tem de melhor em si mesmo. Adquira já acessando o site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato com o telefone 11 5074 4180. Muito obrigado!